Minha avaliação é o seguinte, Raquel: o Nunes Marques era 10% do Bolsonaro enquanto o Bolsonaro era presidente. Mas ele nunca foi, de fato, do Bolsonaro. Nunes Marques foi uma indicação do Centrão ao Bolsonaro quando o Centrão era governo junto com o Bolsonaro. E teve o apoio de Renan Calheiros, teve o apoio dos governadores do Amazonas, do Pará, de vários governadores, especialmente do norte do país. Então, o Nunes Marques é um representante do Centrão, é um conservador, representante do Centrão, que esteve completamente aliado ao Bolsonaro, mas que agora não é completamente aliado ao Bolsonaro. É um representante do Centrão. É diferente do André Mendonça. O André Mendonça é aliado, até hoje, foi uma indicação da Michele Bolsonaro, é um aliado até hoje do bolsonarismo. O voto dele, ele excluiu o Zanin como advogado, porque ele também foi advogado-geral da República, advogado do Bolsonaro, presidente da República. Então, ele entende, aí ele estava sendo fiel a si mesmo, entende que um advogado não necessariamente deve ser considerado suspeito, mas os outros dois seguiu a cartilha bolsonarista ali, votando pelos dois. Eu já havia dito no programa passado, que eu participei, que eu esperava que o André Mendonça, tinha dúvida se o André Mendonça votaria com todo mundo, como era esperado. Estava se pensando até numa unanimidade. Eu tinha dúvida porque avalio assim: o André Mendonça é um nome do bolsonarismo. O Nunes Marques, não. O Nunes Marques é um nome do Centrão e a gente tem que, daqui para frente, começar a ver assim. É um Centrão mais próximo do Bolsonaro, tal, mas não é bolsonarista. Bolsonarista é o André Mendonça. Doutor Meierovitch, queria ouvir o senhor. Acho que o resultado está dentro do esperado, surpreende ali um pouco o Cássio Nunes Marques, mas ele já vinha dando demonstrações que não está mais votando tão alinhado com a direita e com Jair Bolsonaro. E queria que o senhor avaliasse também o voto de André Mendonça. Faz sentido o que diz André Mendonça de que Moraes deveria estar impedido? Olha, Raquel, vamos pensar e volta ao tema. Não é de política partidária que eu vou falar, é de política judiciária. O Supremo é um tribunal, é a cúpula do Poder Judiciário que faz a defesa da Constituição. E nós tivemos fatos graves. A Constituição foi rasgada, se teve tentativa de golpe. Então, o Supremo é um defensor da Constituição. Se a gente olhar por esse prisma, o Supremo vai defender a Constituição e os 11 ministros estão empenhados nesse ponto. Agora, mas tem o lado técnico. A suspeição e o impedimento do Flávio Dino e do Alexandre de Moraes são impedimentos berrantes de clareza social, de clareza solar, onde todos da sociedade percebem. E aí, vamos chamar a mulher de César. Não basta ela ser honesta. Tem para o povo, e disse isso o César, que quando se divorciou dela, tem que parecer para o povo, para os cidadãos, que ela é honesta. Ora, não dá, se a nossa Constituição fala que o sistema é acusatório, que o juiz é neutro, que não pode participar de ações acusatórias, não pode ser juiz de instrução. Isso está repetido na exposição de motivos do Código de Processo Penal, que é uma exposição, que é uma fonte de interpretação doutrinária, está escrito lá. Quer dizer, não pode.
O Alexandre de Moraes decretou prisões preventivas, determinou buscas e apreensões, apreensões de passaporte, e se envolveu na questão acusatória. Ora, é tão claro isso, tão claro, como. E não dá para se dizer que de uma clareza dessa, só dá para dizer que o Supremo, politicamente, é um defensor da Constituição. Então, ele se fechou corporativamente para isso. Por 10 ministros, um ficou fora. Porque, tecnicamente, o voto do André Mendonça, quer seja ele bolsonarista, extremamente evangélico, etc., é um voto irrespondível. Atenção, irrespondível. Isso está claro, está claro. Não dá para acreditar em Papai Noel. Não dá para dizer que o Flávio Dino, juiz de carreira, que entrou com ação penal, foi, e, portanto, por inimizade, porque se sentiu ofendido na sua honra objetiva, subjetiva, reputação, dignidade, se tornou, evidentemente, processualmente, está lá, olha, ele propôs ação penal contra um inimigo que lhe acusou, virou inimigo. Não vamos dizer que não é. E, mais do que isso, vamos pensar na atuação, não estou criticando a atuação do ministro da Justiça, mas estou pegando esses dados porque ele, como ministro da Justiça, falou em golpismo, apontou Bolsonaro corretamente, sim, corretamente, não há dúvida dele, mas agora ele pode julgar o que já prejulgou. Então, a questão é, o Supremo se fechou corporativamente como defensor da Constituição. E todos são defensores da Constituição, então as favas é o que estão mandando, as favas, impedimento e suspeição. A questão não passou a não ser mais técnica, passou a ser de política judiciária. Essa é a posição do Supremo Tribunal Federal. E como ele tem a última palavra, só vai restar a história mostrar o quê? O óbvio. Julgaram com 2 ministros impedidos, e por uma turma e não por um tribunal pleno. Com relação ao juiz, ao Mendonça, se é bolsonarista, tal, não, eu estou analisando tecnicamente. Tecnicamente, a decisão é essa, e se a gente analisar o Supremo, ele está fazendo política judiciária em defesa da Constituição. E deixou o técnico, a suspeição, ou colocou o quê? A suspeição e o impedimento, colocou na lata do lixo. Agora, em termos técnicos, professor Walter, ainda analisando o voto do André Mendonça, ele considerou que são suspeitos para atuar, neste caso, o Alexandre de Moraes e o Flávio Dino, mas excluiu da suspeição o Zanin, que também atuou como advogado do Lula, do PT, no TSE, inclusive propondo ações contra o Bolsonaro. Também, neste caso, ele está correto ou o Zanin também seria suspeito? Corretíssimo. O Zanin atuou como procurador, como um profissional. Ele supriu o que diz a lei. A pessoa não pode participar em juízo, ir bater a porta, postular, e no caso era a Justiça Eleitoral, postular na Justiça Eleitoral sem ter capacidade postulatória. Sem advogado não pode. Então se contrata um profissional. E o profissional vai verificar do cliente o que ele pensa, o que ele quer e colocar isso tecnicamente. Pode não ser a posição dele. Simplesmente é procurador de uma parte. Não há impedimento algum.
Gente, vamos para um rápido intervalo aqui no UOL News. Você que está nos acompanhando pela TV, fica aí, que é bem curtinho, a gente volta. Professor Walter Maierovitch, para quem está no YouTube, pelo que eu entendi, então, professor, do seu raciocínio todo, o senhor está concordando com o André Mendonça em todos os pontos dele, é isso? Não, eu estou concordando com o Estado Democrático de Direito, com a Constituição. É com isso que eu estou concordando. Eu não vou concordar com um juiz, um ministro do Supremo que foi lá colocado por uma situação política que o Tales bem colocou. Então, o que a gente tem de ver? Olha, para mim, o André Mendonça não vale como ministro do Supremo Tribunal Federal, porque ele não tinha altura para o cargo, nem o Cássio com K. O Cássio já entrou sem concurso público, entrou pelo 5º Constitucional. Eu queria que o Superior Tribunal de Justiça. E aí eu peço socorro ao Tales, quem descobriu, pelo menos na rádio corredor judiciária, nos ambientes judiciários, quem descobriu a América, não, quem descobriu o Cássio com K, foi o filho do Bolsonaro. E o filho do Bolsonaro é que convenceu o pai, dizendo, aspas, esse é dos nossos. Esse é o que vai tomar tubaína, como dizia o Bolsonaro pai, né? Então, esse é o Cássio. É o Cássio que há pouco tempo aí já grudou no ministro Gilmar Mendes, no decano, já tá no time de Lisboa. Então, mas a questão é técnica, no meu modo de... Eu só posso analisar tecnicamente. Tecnicamente, o que a gente viu? O Supremo Tribunal Federal finge que é isento. E o Bolsonaro finge que é inocente. O cidadão brasileiro está enxergando isso. E fica difícil para o Brasil dar certo, né, professora? Gente, já estamos voltando para a TV depois dessa, né, Josias, Tales? A gente fica até com a respiração meio presa aqui para saber o que vai ser desse julgamento marcado para a semana que vem, se não me engano. Será que vai acontecer? É o recebimento vai acontecer? É o recebimento da denúncia, né? Reforçaram a segurança. Estamos voltando. Não estou dizendo disso, Raquel. Só um minutinho. A questão é se UOL vai ter... News, só um minutinho, professor, deixa eu só receber quem está chegando de volta aqui na TV, UOL News, de volta do intervalo, aqui no canal UOL, estamos eu, Josias de Souza, Tales Faria, o nosso querido